Vamos lá então, começar mais uma live. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente vem fazendo aqui. Eu preferi improvisar um pouco e fazer de uma forma mais, vamos dizer assim, facilitada, para não ficar dependente tanto de iluminação, de tantas outras coisas que eu preciso. Bom, pessoal, então o processo do Movimente são 10 passos, aonde eu venho trabalhando com vocês diariamente. Hoje é o nosso 5º passo e a gente já trabalhou algumas coisas. Nós já trabalhamos a sua história, nós já trabalhamos um pouco de o que você pode fazer de melhor, como você pode criar suas oportunidades. Já convidei você a participar da sua vida. Já falei para você que você precisa também se conhecer mais, né? Foi o nosso tema de ontem, a gente trabalhou esse se conheça. E todos os dias, no 3º passo, eu falei que todos os dias você precisa se perguntar quem é você. No passo de hoje, nós vamos fazer um pouco diferente disso tudo, porque nós precisamos avançar. E quando a gente precisa avançar, eu preciso, de certa forma, ser um pouco mais provocativo, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que eu pergunto muito para as pessoas, num caminhar junto com elas, é sempre a relação de como você vai fazer isso que você quer. Como que você vai se movimentar para sair da sua zona de conforto. Muitas pessoas já entenderam, né? Quem está acompanhando principalmente, se você não acompanhou até agora, então procura aí que você vai entender que precisa assistir a primeira, a segunda, a terceira, a 4ª live para você chegar nesse ponto que você está. Então, dentro desse processo, é muito importante você entender o que realmente você precisa, como você vai fazer isso. Quando a gente fala de como fazer isso, nós estamos falando da estratégia que você pode usar para sair da sua zona de conforto, para você conseguir realmente se reorganizar e trabalhar um pouco essa sua mente, fazer você realmente trabalhar dentro dessa reorganização. E tudo isso é um processo que nós precisamos, e o processo ele tem uma sequência que você precisa ir numa somatória de informação. Então, é preciso olhar para a sua vida, passado, futuro, para você poder direcionar? Sim. Mas dentro disso, para você participar, você vai precisar, nesse momento, da sua melhor estratégia. E a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é: qual a sua estratégia? Qual a estratégia que realmente você vai usar para você conseguir se reorganizar e sair dessa zona de conforto que eu vejo quantas vezes nas pessoas automaticamente isso atrapalha. Então, para você poder olhar realmente numa direção, para você poder realmente se movimentar e fazer algo acontecer de acordo com a sua vontade, a sua necessidade, hoje nós vamos trabalhar como você vai fazer isso e o porquê você deve fazer isso. Esse porquê também ele é muito importante, porque você precisa entender quais são os seus valores principais e quais são as intenções que você tem por trás desse sair da zona de conforto. Porque eu não quero aqui que você só saia da sua zona de conforto, eu quero aqui que você tenha uma estratégia para sair da sua zona de conforto. É o como e o porquê você vai sair. Então, nesse momento, é muito importante você começar a perguntar esse porquê para você realmente querer fazer a diferença na sua vida. E aí, esse porquê, ele tem que vir junto de motivação, ele tem que ter um contexto geral. Ele precisa, de certa forma, ter a sua convicção e a gente precisa entender qual é a sua paixão por fazer isso para realmente você não desistir no meio do caminho. Então, essa estratégia do como e do porquê, deixa eu só mudar o slide aqui para vocês entenderem, eles vão vir de uma forma que eles vão organizar todo esse processo para você, tá? Então, aqui está a estratégia que eu dou para vocês do passo 5. No passo 5, eu te convido a realmente você entender como você vai fazer esse processo e automaticamente de por que você deve fazer isso. Essas são 2 perguntas que realmente fazem toda a diferença nesse momento. Tá? Deixa eu só aproximar um pouco aqui para eu poder ler melhor também, que eu estou com dificuldade. Então, dentro desse processo, pessoal, olha que interessante essa frase. Bons hábitos você paga agora. Ou seja,
Quando você faz uma escolha, de repente, quando você abre mão do chocolate, quando você abre mão da bebida, quando você abre mão de tantas coisas, né, o preço você vai pagar agora e você sente isso. Então você precisa saber disso realmente. Maus hábitos você paga depois. Os maus hábitos é aquela, você vai comendo o que você quer, você vai fazendo do jeito que você quiser, você vai aceitando o que a vida te dá. Só que lá na frente, sabe aquela história de quem planta colhe? Então quer dizer, se você planta agora, você vai ter que ter paciência, estratégia para você conseguir colher lá na frente. Agora, se você souber fazer todo o processo bonitinho, lá na frente vai ser bom. Nós vamos ainda falar disso hoje. Mas se você agora já quer um processo todo facilitado, hoje legal. Só que lá na frente, alguma coisa você vai coletar e essa informação, de certa forma, pode te prejudicar. Bons hábitos, recompensa depois, ou seja, é a mesma coisa dos bons hábitos, você paga agora, porque você paga agora, mas depois vem a recompensa. Muitas pessoas não olham para isso e a gente precisa entender que esse sair da zona de conforto, ele vai te proporcionar isso. Num primeiro momento, sair da zona de conforto é desconfortável. Sair da zona de conforto num primeiro momento dói, incomoda, mas é isso que você tem que olhar, porque dentro desse processo, aí você vai estar colocando ali esse porquê que é a sua intenção. Então, quando estiver doendo, quando esses hábitos, né, num primeiro momento, você tiver que pagar esses hábitos de certa forma, e você não tiver no seu equilíbrio próprio, você vai olhar e falar assim, bom, mas eu vou continuar, porque a minha intenção é muito clara, o que eu quero realmente com isso. Então, olha só como é importante você ter criado primeiro a sua estratégia, nesse como você vai fazer isso, para depois, quando você chegar no porquê, você não desiste mais. E aí você começa a entender essas frases abaixo, do porquê, né? Os bons hábitos você paga agora, maus hábitos você paga depois. Isso é claro, você pode colocar na sua vida em qualquer lugar, você pode olhar para a vida de várias pessoas. Então, uma das coisas que eu estou dizendo aqui para vocês é, nós não temos tempo para fazer isso tudo agora, nesse exato momento. Tá? Você não vai poder a vida inteira ficar errando. Então é importante que você comece a ser um grande observador para você poder observar a vida dos outros e perceber o quanto que as pessoas erram e o quanto que essas pessoas muitas vezes elas ficam perdidas nessa informação. Só que tem gente que fica demorando para fazer esse processo. Então vamos lá, automaticamente entra no seu processo e verifica qual a melhor estratégia você vai ter para você colher essa recompensa depois. Qual a melhor estratégia para você conseguir sobreviver no momento atual, de uma certa forma, no positivo? Porque você sabe que esses bons hábitos você vai ter que pagar agora. Mas me permita olhar um pouco para o outro lado e dizer o quanto as pessoas realmente gostam de ter o benefício disso tudo agora. E aí está vivendo agora, né, e achando que são bons hábitos. Não são bons hábitos. E depois, a longo prazo, sabe que a conta chega. E essa conta chega. Só que, lembra? Tem gente que fica contando mentira para si mesmo. Nós falamos disso aonde? Nós falamos disso na segunda aula. Então, é muito importante você entender que você precisa participar da sua vida. É aqui que eu entro com vocês dizendo a respeito dessa parte do participe da sua vida, do seja autocrítico, seja realmente o que você precisa. Esse é um ser consciente coerente, é aquele que realmente assume a responsabilidade. Essa é a sua cor é conhecimento, organização e responsabilidade, lembra disso? São coisas que eu bato diariamente no meu conteúdo para fazer você entender. Porque se você quiser tudo agora, legal, você vai ter recompensa agora. Só que a longo prazo, como que funciona isso? Então, nesse processo de participar da sua vida, eu falei para vocês no começo, lute pelas suas oportunidades, pelas suas possibilidades. Tudo isso é o recurso que você tem. E automaticamente você começa a fazer uma escala. Você começa, de certa forma, através de uma organização, que é o como você vai fazer isso. O como determina, gente, a estratégia. A estratégia determina o processo.
E automaticamente isso você vai moldando no seu dia a dia toda essa informação. E aí você pode usar até a metáfora da borboleta. Qual a estratégia da borboleta para sair da vida de lagarta e chegar a essa borboleta? Ela dá um tempo para ela se fecha em um casulo e ela espera. E ela espera até que ela começa a conseguir realmente produzir a asa dela e automaticamente a sair do casulo. Mas para isso, ela tem que usar esse porquê. Por que que ela quis fazer isso? A borboleta queria voar, ela não aguentava mais rastejar. Então, dentro do processo de evolução dela, ela faz isso. E essa é a parte que eu falo para vocês mais importante que as pessoas esquecem. As pessoas esquecem que elas precisam determinar o porquê você quer sair da zona de conforto. Por favor, não esteja aqui simplesmente no movimento para falar, é porque eu preciso movimentar minha mente, eu preciso sair da minha zona de conforto. Por que você quer fazer isso? Por quê? Quando eu quis sair da minha zona de conforto, é porque eu já não aguentava mais carregar alguns pesos, de alguns rótulos, de algumas informações que eu percebia que tirava a minha saúde, tirava a minha paz. E quando não estou em paz, é nítido que o meu gasto energético se torna muito alto, ok? E esse gasto energético está aqui. E isso daqui que controla o teu corpo físico, e isso daqui que muitas vezes faz você gerar as doenças físicas e as doenças emocionais, porém sem conhecimento não dá para fazer isso. Então o que eu bato em cima das pessoas sempre é, entenda que você tem um cérebro de sobrevivência, e esse cérebro de sobrevivência, ele já está fazendo você funcionar há muito tempo, e para você sair disso, você vai precisar realmente de uma grande estratégia. E ontem, na nossa última live, no passo 4, eu passei isso bem claro para vocês, dizendo, pessoal, você precisa participar da sua vida. Ontem eu falei para você, você precisa se conhecer. E quando você se conhece, vai ficar muito mais fácil para você conseguir fazer algo. E esse porquê, ele se torna uma facilidade muito grande na sua vida, para você conseguir realmente entender qual é a intenção e quais são os valores que não vão fazer você desistir. Muitas pessoas entendem o que eu estou dizendo, as pessoas gostam de pedir para mim, elas repostam muito o slide quando eu coloco, né? Mais uma vez, bons hábitos você paga agora, maus hábitos você paga depois. Bons hábitos recompensa depois, maus hábitos recompensa agora. Muitas pessoas olham e falam, nossa, isso é demais, que legal, nossa! Eu faço, e eu comento, e a aplicabilidade disso? Você está aplicando isso na sua vida? Você está conseguindo aplicar? Para você aplicar, você tem que ter convicção do que você está fazendo. Você tem que ter convicção. E aí, a hora que você vê, você se torna apaixonado por isso. Eu sou um apaixonado pela vida que eu tenho hoje. Hoje, se você falar para mim, você abriria a mão da vida que você tem hoje por 20 anos atrás? Não. 10 anos atrás? Não. 30 anos atrás? Não. Eu não quero voltar no tempo, eu quero viver o agora, porque hoje eu me conheço. Hoje eu tenho participado da minha vida o tempo inteiro. Hoje eu luto diariamente pelas minhas oportunidades. Eu estou aqui em busca de oportunidade, eu estou aqui entregando conhecimento, sim, mas automaticamente participando da minha vida e fazendo algo maior. Por quê? Porque hoje eu sei quem sou eu sei quais são as minhas feridas. E todo o meu processo, como eu disse para vocês, se eu não me engano foi no segundo passo, a respeito de epiteto, o que eu faço com a minha derrota é aprender. É aprender, é aprender, é aprender. Vocês perceberam que na live passada eu estava usando a televisão, só que eu estava tendo um problema de iluminação na minha sala. E automaticamente essa iluminação, ela me atrapalha. Eu preciso até chamar uma pessoa responsável por iluminação para melhorar isso. Porque a luz, ela bate na TV e eu não consigo. Tá vendo essa luz aqui, ó? Ela bate no meio da tela e eu não consigo projetar. Isso estava me incomodando e tirando a minha concentração. O que eu faço? Aprendi, eu vou para o próximo passo. E o próximo passo eu fiquei fuçando aqui no Instagram, no processo, né, na ferramenta, vamos dizer, para conseguir achar uma forma que eu conseguisse dar aula. E hoje eu gostei, porque eu estou aqui, eu estou aparecendo de certa forma, mas o movimento está aqui abaixo. Eu vou só fazer uma forma agora de descer um pouco esse slide. Mas por que você está falando isso, Cláudio? Porque a minha intenção está por trás disso, eu tenho convicção no que eu estou fazendo. Então, quando você quer fazer algo, você precisa participar, você precisa lutar por isso. Eu estou dando um exemplo muito simplista para vocês, para você entender a história da borboleta.
Para de rastejar, mas para você voar, você vai precisar de um tempo para você vai precisar sair dessa zona de conforto. Só que isso muitas vezes vai doer. Muitas vezes esse processo todo, ele vai gerar para você o que você precisa, que é uma moldagem, uma modelagem nova para a sua vida, para você conseguir fazer esse movimento e a sua mente realmente vai conseguir criar algo diferente para você, mas baseado em tudo que a gente vem estruturando. Quando eu falei para vocês, são 10 passos, são 20 minutos, a gente tem processos ainda para frente, nós estamos no meio do processo, a gente precisa avançar, mas não adianta eu passar tudo para você, sendo que você vai esquecer de tudo se você não aplicar. Então, diariamente você precisa ir construindo degrau por degrau, e eu faço isso. Faço você lutar pela sua oportunidade, entender que você precisa lutar pela sua oportunidade. E aí, quando você entender isso, você vai para o passo seguinte, que é participar da sua vida. E quando você entende que você precisa lutar e participar da sua vida, você faz o quê? Você começa a se perguntar: quem é você? Quem sou eu? E aí, o passo seguinte é me conhecer. Eu preciso me conhecer. E no quinto passo, que é o nosso dia de hoje, automaticamente você começa a entender que você vai precisar sim de uma estratégia. Por quê? Porque vai doer. Porque bons hábitos você paga naquele momento, quando você começa. Porque é quando você começa a sentir falta, porque o seu cérebro ele está trabalhando em cima dessas informações. Então, quando você começa a sentir falta, essa abstinência de várias coisas, ela vai fazer falta e vai judiar de você. E você vai querer desistir. E você vai querer ir para o processo mais fácil. Será que esse é o processo realmente que você quer? Por isso que eu falo sempre para as pessoas: faça boas escolhas. As escolhas determinam realmente todo o resultado. Você gera a possibilidade, se você escolher, você gera um novo resultado que vai possibilitar para você escalar cada vez mais através de novas atitudes, através de novas crenças, e dentro dessa nova atitude você vai gerar mais possibilidades para você, mais oportunidades, e automaticamente você começa a fazer esse giro ser cada vez maior. Então, tenha uma excelente estratégia. Por isso que eu coloquei esse passo aqui para vocês hoje a respeito dos bons hábitos, a recompensa vai vir depois. Saiba que vai ser a longo prazo. Você planta e colhe? Não, você planta, você prepara o solo, você coloca a semente ali e você tem que esperar até você conseguir que essa planta cresça e depois coloque isso como prêmio para você. Então não é agora que você vai conseguir já mudar, plantar e colher, não é no mesmo dia que você faz isso. Você precisa primeiro ter todo esse processo de seleção, essa estratégia. E a estratégia eu já dei 4 passos para vocês, para você determinar como que você vai fazer isso. E depois, para você se fixar, é o passo de hoje. Por que você quer fazer isso? Você tem que ter convicção do que você está fazendo. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Se você não estiver disposta a pagar o preço do que realmente você quer, se você quer uma colheita boa, se prepare, saiba escolher o ambiente que você vive, saiba entender, fazer a leitura da sua história, entender quais foram as dificuldades que você teve e aprenda com isso. Aprenda. O aprendizado maior é a sua vida e depois vem a parte de observação para você não precisar ficar tropeçando o tempo inteiro. Então, saiba olhar para todo esse processo e viver a sua vida. Por isso que participe da sua vida. Gente, são 5 passos até agora que já entrega muita informação para você conseguir realmente fazer a diferença naquilo que você quer. Mas, mais uma vez, não saia da zona de conforto simplesmente porque é bonito. Porque se você sai, daqui a pouco você volta. Saia da zona de conforto sabendo exatamente por que você quer, com a motivação do que você quer. E já começa a visualizar o que você quer, já começa a emotizar, colocar isso na sua vida. Porque os passos a seguir, eles vão precisar que você faça isso. Então, mais uma vez, participe com a estratégia certa, crie a sua oportunidade, lute por ela, se pergunte todos os dias quem é você. Eu estou sendo repetitivo porque eu quero que você entenda que isso precisa entrar de qualquer jeito na tua cabeça. Porque senão a zona do conforto, ela vai existir.
Porque todo mundo quer recompensa agora. E a recompensa agora são maus hábitos. E automaticamente os maus hábitos você paga depois. E eu não quero que você pague depois. E eu acho que você também não quer pagar depois. Ok? Então, pessoal, o que a gente tinha para o passo 5 era isso. Então, o passo 5 é: saiba exatamente a estratégia que você quer usar para você moldar o seu processo e automaticamente saiba exatamente qual a intenção que você tem para isso, para você conseguir realmente se manter motivado. Beleza, pessoal? Então, hoje, 20 minutos, é só isso. O próximo passo tem muito mais. Valeu!